Com certeza você já foi convidado para alguma festa assim, que você falou, não tem nem roupa para ir num lugar desse, gente, o que eu vou fazer lá, né? Com certeza a gente já entrou em lugar ou já esteve em alguma circunstância fora do nosso alcance, né? A gente talvez já esteve com pessoas em lugares fora do nosso padrão financeiro, né? A gente já esteve em alguma altura um pouco diferente da nossa altura normal. Quando a gente recebe um convite como esse, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Com que roupa eu vou? E aí a gente precisa ir atrás de uma roupa, né? E aí começa a coisa, não vai ver o vestido, amor, você não vai atrás de um terno, não vai de camisa polo lá não, enfim, como é que é isso, né? Roupa para os meninos, regata e rider, não tem condição, a gente precisa estar à altura da ocasião, estar à altura da ocasião. O evangelho de hoje fala justamente disso, estar à altura da ocasião, do convite de Deus. E perceber a altura da ocasião é algo que é o primeiro passo, né? Da nossa conversão, da nossa santificação, da nossa, até mesmo nas questões mais humanas daí, até da nossa possibilidade de prosperar em alguma coisa. Existem pessoas que são muito desengonçadas, né? Elas parecem que não estão à altura da ocasião, não percebem onde está, não percebe qual roupa aquele ambiente exige, não é? Qual, é, qual elegância aquilo nos pede. Às vezes eu fico escandalizado com as mães dos nossos coroinha. Eu sei que a vida é corrida, né? Não é fácil. Mas, gente, às vezes a túnica já está lá no joelho, parece aquelas roupinhas pula-brejo, né? Assim, a pessoa está desengonçada, tipo, é seu filho, está lá na frente, não está vendo, está desengonçado, né? A postura, o cabelo. Uns vêm aqui, né? Na hora que vai cantar o Glória, pega e faz assim, né? Na hora de fazer o Glória, pega e faz assim, ó. Filho, você está sendo filmado, querido. Né? Sabe? É claro, é próprio da infância, da criança, né? De um pré-adolescente ser desengonçado. Eu fui, você foi. E todos são desengonçados. Até fisicamente desengonçado, né? É uma etapa da vida. Mas aí alguém vem e direita essa coluna, né? Bota uma roupinha. Nossa, está crescendo, né? Precisamos ver uma túnica, né? Já está dessa altura que está faltando de tecido aqui, né? A outra está lá pisando nas barras da saia, encurta, ajusta. Vamos, gente, procura ali a dona Neuza, né? Bota essa roupa no lugar. Estar à altura da ocasião. Isso é em tudo na nossa vida, né? E também na nossa vida, por óbvio, espiritual diante de Jesus. O banquete. Amigo, como é que você me vem aqui de regata e rider? Você está numa festa, na festa do rei. No banquete da festa de casamento do príncipe, do filho do rei. Você não pensa em lustrar esse sapato? Como é que você me entra aqui assim, à torta e à direita? Então, o evangelho de hoje ele tem dois julgamentos. Dois tipos de gente que não vai para o céu. É isso que Jesus está falando aqui em mais uma das parábolas onde Jesus explica como é o reino dos céus. E agora então hoje o reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E aqui tem uma imagem daquilo que a gente vive em toda a Eucaristia. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro de Deus. A Bíblia sempre trabalha a imagem de que Deus quer casar com a terra, com a humanidade. E esse casamento se dá na pessoa de Jesus, o noivo, né? E a igreja é retratada na teologia do Novo Testamento, sobretudo no Apocalipse, como uma noiva que espera a vinda do noivo, né? Por isso que na liturgia e na nossa ritualidade, por exemplo, o bispo, e só o bispo, tem o direito de usar um anel na mão direita, né? Porque o bispo tem a plenitude do sacerdócio, do in persona Christi, ele é a imagem do noivo, da noiva, que é a igreja, e o noivo usa um anel na mão direita, né? Então, essa imagem de que Deus é esposo e que Ele quer se casar conosco. Mas enquanto estamos em vida, esse matrimônio não é pleno, por isso a imagem do noivo e da noiva. Mas quem já foi noivo, quem já noivou, sabe que é preciso estar à altura da ocasião, à altura do outro, né? E essa imagem é a imagem da nossa alma. Nós nascemos para um matrimônio espiritual, para uma união profunda, né, com o nosso próprio Deus. E aí Jesus, nas parábolas do reino, hoje pega então a história de um casamento, também para explicar isso. Mas o convite precisa ser correspondido, né? Quer casar comigo? A pessoa tem que querer.
E a festa de casamento é a mesma coisa, vai ter uma festa, você quer ir, não tem como ir obrigado, né? E aqui Jesus começa a fazer uma leitura histórica do que estava acontecendo. Essa parábola é destinada de modo especial de seu evangelho. Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, aos homens do templo. Então aqui Jesus está fazendo uma leitura histórica do que estava acontecendo. Quando ele diz assim, mandou os empregados, os profetas, né? O próprio Jesus aqui é colocado como um empregado, e os apóstolos serão os empregados, né? Após o Pentecostes, mandou anunciar, a festa está pronta, está tudo pronto, venham para a festa, né? E aí então, diz ali, mas estes não quiseram vir. Então, houve uma primeira lista ali de convidados que não quiseram ir. Depois, manda os empregados dizer de novo, como assim não querem? Está tudo pronto, o banquete, a comida, está tudo muito certo, vinde para a festa. Mas não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro foi para os negócios, outro foi para jogar bola, outro tinha outra coisa para fazer. Outros até agarraram os empregados, espancaram e mataram, ficaram ofendidos com o convite. E aí Jesus diz, o rei fica indignado com uma situação dessa e manda suas tropas para matar e incendiar aquelas cidades, aqueles assim, uma imagem bélica das guerras da época. Pois muito bem, esses primeiros convidados que não quiseram nada, têm mais que fazer da vida, e esses primeiros convidados que inclusive ficavam ofendidos e raivosos contra esse convite, são os fariseus, os saduceus, os sacerdotes do templo, os anciãos do povo, e isso aqui não é só uma leitura espiritual, isso aqui é uma leitura histórica que Jesus está fazendo. A festa ia ficar vazia. Ninguém deu bola para Jesus. Ninguém deu bola para isso, tudo que Deus Pai fez para Jesus, em Jesus e através de Jesus. Daqui a pouco, como em toda missa, o padre vai dizer, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Ninguém deu bola para isso. Aí então vai começar um movimento histórico da salvação, que já estava acontecendo no ministério de Jesus. Ele diz então, a festa está pronta, mas os convidados não foram dignos? Então ide até as encruzilhadas dos caminhos e convida quem vocês encontrar pela frente pode vir. E não pergunta se é filho de Abraão, se é da tribo de Benjamim, Gade, Dan, Manassés. Achou? Chama, manda vir. Bons e maus. Aqui está o que estava já acontecendo através de Jesus e o que ia acontecer após o Pentecostes. E que os próprios discípulos demoram um pouquinho para entender isso plenamente, né? Quando a gente lê lá Atos dos Apóstolos, logo ali após o Pentecostes, a gente vê Pedro e Paulo quebrando a cabeça para entender a quem é que eles deviam pregar. São Pedro mesmo, não é? Vai precisar viver aquele milagre na casa de Cornélio, onde ele está pregando na casa de um pagão, ele vai lá muito contrariado, Deus precisou dar uma visão para ele aceitar ir na casa de Cornélio, né? Depois Paulo, tomando pau nas sinagogas lá, só batendo na trave, não fazia um gol, até que um dia ele resolve chacoalhar a chinela e seguir em frente. Os próprios apóstolos demoraram para entender isso aqui, as encruzilhadas, ou seja, aqueles que, historicamente, estavam fora do povo de Deus, do reino de Deus. E o povo da encruzilhada somos nós. Fala para quem está só, sabia que o padre ia achar você. O povo da encruzilhada, é nós. Né? Nós somos o povo da encruzilhada. Nós não temos o sangue de Abraão na veia. Os judeus, os hebreus lá têm, nós não, né? E quando você for lá na Terra Santa, fala amém. Você vai ver, por exemplo, quando eu fui, a guia, quem nos guiou lá é uma brasileira. Uma brasileira, pai judeu, veio para o Brasil, no tempo da guerra, aqui ela nasceu, mas foi criada como judeu mesmo. Aí voltou para lá para se casar com um judeu, vamos lá arrumar um marido, sei lá, nada de casar aqui, né? Morava no Rio de Janeiro, uma dessas, esse pai falou, vai me arrumar um flamenguista? Né, Geraldo? Não dá, né, Geraldo, Flamengo? Geraldo está triste hoje. Deus o livre, levou para lá. Então, é judeu, assim, de forma de pensar a vida, né? Aí você começa a conversar, a primeira coisa que a pessoa vai te falar é que eu sou da tribo de Benjamim. É porque eu sou de Manassés. Isso para eles, assim, faz 4.000 anos essas tribos. Mas eles juram que sabem de que tribo eles vieram. O pai, o vô, o tataravô, o bisavô, eles vão puxando na linha lá, e isso para eles é uma questão da vida. De que tribo você é. Ou seja, não somos da encruzilhada, a gente não veio de qualquer lugar. Nós viemos da encruzilhada, nós somos de qualquer lugar. São os pagãos.
Sai chamando e não pergunta se é circuncidado, incircuncidado, se come carne de porco, não come carne de porco, se conhece Moisés, se conhece Abraão, se sabe dizer os 10 mandamentos. Só manda vir, só chama. Ainda bem que foi assim, né, gente? Você não acha, sim ou não? Porque até hoje, ó, se perguntar para os seus 10 mandamentos certinho, vai valendo R$1 milhão. Lembra do Silvio? Aí vamos. Pergunta para quem está lá do seu lado. Fala para mim na ordem, os 10 mandamentos. O que você ia falar? Você ia chamar os universitários, né? Você ia chamar a freira, né? Você ia chamar o pá aqui para você, ó. Pula essa pergunta. Pega e chama. Manda vir. E aqui houve então um primeiro julgamento. O julgamento desses primeiros convidados. No outro evangelho, que é um pouco mais elaborado, a mesma parábola, Jesus vai perguntar para eles assim: o que você acha que esse rei vai fazer com esse povo? Que fez pouco caso da festa que preparou para o filho, fez pouco caso desse convite tão distinto, e que inclusive bateram e mataram quem veio convidar. Eles, aí o outro evangelista coloca na boca dos fariseus, né? Com certeza vai tacar fogo. Né? Então, o primeiro julgamento, meus irmãos, aqueles que não dão ouvidos a Deus. O ser humano é livre para dizer sim, o ser humano é livre para dizer não. Né? Isso é um mistério muito grande, talvez é o maior mistério de tudo que existe, a nossa liberdade. O quanto o ser humano é livre para dizer sim, dizer não. E como às vezes nos deixa perplexos, como algumas pessoas simplesmente dizem não é não e acabou, não toca nesse assunto comigo, não quero, não gosto, não vou. A ignorância, a pessoa vai ficando empedernida por dentro, né? Então existe um primeiro julgamento aqui. Agora, existe um segundo julgamento agora então. O rei entra na festa para ver. Lotou a sala de gente, né? E todo mundo deu um jeito de estar à altura da ocasião então. Um ali chamou a atenção do rei, quando ele bate o olho e fala assim: amigo, calma um pouquinho, como é que você me vem aqui sem o traje de festa? Assim, você pegou do jeito que você estava, você veio, e do jeito que você veio, você ficou. Você jura para mim, irmão? Rapaz, você não é nada na fila do pão. Você recebeu um convite assim, fora do esperado. Você não pensou mesmo em arrumar uma roupa para vir aqui. Você pegou e veio. E aí então o rei diz: amarra esse aqui, mão e pé, taca no fogo lá fora. Choro e ranger de dentes. Aqui está o julgamento do povo da encruzilhada que somos nós. Nós não somos os primeiros herdeiros de Deus, porque não somos filhos de Abraão, mas somos herdeiros em Jesus. E somos convidados para uma festa chamada Reino de Deus. Somos convidados para um banquete que é feito na terra, antes de ser feito no céu, chamado Eucaristia. Você não pensa em pôr roupa? E o que é essa roupa aqui? Essa roupa, esse traje de festa, porque esse aqui é um texto batismal da primeira comunidade cristã, a roupa é a roupa do batismo. Então havia a preparação para o batismo, né? E aí tem a roupinha do batismo, a túnica batismal, do rito dos adultos, daquele tempo. Ou seja, como é que você quer estar aqui e você não quer resolver essa questão aqui, ó? Você foi convidado, você está ouvindo. Você não pensa em fazer um curso de noiva e casar mesmo? Você vai ficar nessa história de que não tem dinheiro para fazer festa até quando? Você não vai entrar na catequese de adulto? Mais um ano você vai ficar vindo aqui, não comunga, não batiza, não confessa. Você não pensa em ter a roupa, o traje da festa? Era a túnica do batismo. Todo mundo pedindo batismo, se virando nos 30, naquele tempo de perseguição, fazer uma catequese naquele tempo. Cada semana que a pessoa tinha que ir na catequese, ela corria o risco de morrer. Você pega na esquina. Por isso as catacumbas dos cristãos, essas coisas eram feitas na madrugada, antes do sol nascer, enquanto os guardas dormem. Está todo mundo se virando. Qual história triste você vai contar de novo? E aí como é que se ia à catequese? E como é que se ia às eucaristias da igreja primitiva? Levando dobrado no braço uma túnica branca. Isso aqui era o sinal, era como que um código secreto do cristianismo, né? Os primeiros emblemas e tudo mais. Alguém vai bater na porta. Nós estamos aqui reunidos, está para começar. E alguém vai bater na porta. Toque, 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 toque. Como é que eu sei se esse que está chegando não é um soldado romano que veio prender e matar todo mundo? Tem que ver o que ele traz no braço. Se ele tem a túnica de linho no braço. Se ele tem,
E era uma túnica que não se vendia nos lugares, a própria comunidade fazia aquilo. Se ele tem, é dos nossos, ele não é perigoso. Ele veio ouvir a pregação porque ele vai se batizar na próxima Páscoa. Ou já é batizado, veio celebrar conosco. Amigo, cadê tua roupa? Posto isso, que essa roupa, esse traje a gente ganha no batismo, e no batismo a gente ganha a filiação, o estado de graça, né? A gente perde a túnica ao longo da vida, muitas vezes. Lembra da parábola do filho pródigo? Trazei depressa a melhor túnica, a melhor roupa. Coloca de novo a túnica nele, né? Então, a túnica a gente ganha no batismo, a túnica a gente perde quando peca. E como é que recupera a túnica? Contando para o travesseiro que perdeu a túnica? Como é que a gente ganha de volta a túnica? Colocando a água do chuveiro bem morninha e enquanto toma banho, conta para a água e para o shampoo que perdeu a túnica. Como é que ganha a túnica? Compra uma pizza, senta com os amigos e abre o coração, chora, estou até mais leve. É assim que a gente pega a túnica do batismo de volta? Não. Como é que se pega a túnica do batismo de volta? Porque a gente perde na vida. Por um sacramento chamado confissão. E sobretudo na igreja primitiva, isso aqui era muito concreto. As confissões eram públicas, eram comunitárias, mas não era comunitário de põe a mão no seu coração e pensa nos seus pecados, não. Era comunitário, você começa a contar os seus pecados aí. Faz assim comigo, graças a Deus que eu nasci hoje em dia. Imagina eu lá. É, meu filho, era duro o negócio. Fácil, não, mas... A gente vive numa moleza que a gente nem imagina. A moleza que vive. Essa que é a verdade. Por isso que somos mole como somos, né? Para tudo. E aí, meus irmãos, o dono, então, o rei pergunta, mas escuta, você não vai resolver sua vida nunca? Já não era nem para estar aqui, é pura misericórdia e graça. Você pensa em resolver esse assunto quando? Nunca. Daqui a pouco vai cortar o bolo, daqui a pouco nós temos que fazer uma foto, e você aí, regata e rider. Você não pensa em resolver esse assunto? Nunca. E meus irmãos, existe em todos nós, e a gente conhece tantas pessoas que têm bem mais do que nós, né? Uma letargia espiritual, as pessoas brincam com Deus, brincam com a vida, e fazem pouco caso da misericórdia. Esse é o nosso cristianismo de um modo geral hoje, incluindo aqui o mundo evangélico, que tem muita gente séria por lá também. E esse é o nosso mundo católico hoje, é uma zona. É uma zona. E ai de quem fala, escuta, isso é roupa? E por óbvio, aqui não estamos falando de roupa, você já entendeu, né? Ainda que sim, a roupa que se escolhe para vir na igreja diz alguma coisa também do estado espiritual, cultural e da compreensão que a pessoa tem do que está fazendo ali, né? Ontem foi a missa do impossível, né, com São José. Às 6 da manhã é sempre de boa, assim, com alguns desafios para mim. A da noite é sempre mais complicada, né? Porque nessa história de que tem um padre que fala bonito e um santo que não sei o quê, já tem um tempo que vem uma outra camada de gente aqui rezar conosco. E tem hora que você fala, é piada, não é possível, né? Você fala, como o ser humano consegue se desligar da ocasião, né? Ontem mesmo, isso aqui foi um festival, assim, eu falei, Jesus amado, me segura, Pai. E segurou, graças a Deus. Eu estava um doce. Foi Deus. A pessoa vai num santuário, né? Então, sei lá, assim, eu bato o olho, eu sei que a pessoa não sabe de onde veio, nem para onde vai, nunca nem me viu, nem na internet, nem nada. Louvado seja Deus, veio, né? Mas ontem, assim, tinha uma galera que eu falei, cara, não é possível, velho. Complicado, né? Como dizer, complicado, né, velho? Impressionante, assim. As pessoas, elas são descompactadas, desengonçadas, né? Olha, ontem tinha umas 4, 5, com um short desse tamanho, adolescentezinha. A mãe não viu isso. Filha, nós vamos na missa, lá no Piquiri. Vamos. E hoje a maior preocupação é a garrafinha. É trazer a tal da garrafa. Que não é de beber água, coisa nenhuma, gente. O ser humano sempre precisou tomar água, nunca pensou em tomar água. Isso é uma modinha, é andar com a garrafinha. Se brincar, essa água está aí, já está lodosa, nem toma. A maioria das pessoas que usam a garrafinha, elas vão lá jogar aquela água fora para pôr uma água nova, porque a água que ela põe, ela não dá conta de beber aquela água. É uma frescuraiada, vai vir numa missa, aí tá bom. Ali. Mas você olha e fala assim,
Essa é a roupa que você tinha para vir na missa? Sério mesmo? Você abriu seu guarda-roupa. Você abriu suas gavetas. Foi essa roupa aí que você escolheu. Foi essa roupa aí que você deixou o outro escolher. Mas fecha parênteses. Por óbvio, a questão aqui maior não é a roupa. Essa externalidade que diz muito do nosso interior. Foi você que abriu o guarda-roupa. É você que pega o seu celular e faz um stories. Ninguém está colocando uma arma na sua cabeça. Essa é a música de fundo? Você que escolheu essa música. Você que escolheu o ângulo da câmera. Você que escolheu o que quer dançar. Você abriu o guarda-roupa, você escolheu a calça, o vestido, o short, a camisa. Foi você que escolheu. E aqui que tem um ponto, meus irmãos. Às vezes a gente vai cair nessas cantilenas, de que as coisas não têm nada a ver. Ai, nada a ver. Como nada a ver? Foi você que abriu o guarda-roupa. Foi você que escolheu essa roupa. Ah, porque a maldade está no olho de quem olha. Mas antes de eu olhar, você olhou esses shorts e o escolheu. Não foi eu que falei, veste esses shorts. Não sou nada seu. Então as coisas externas dizem das coisas internas, por óbvio que dizem. Como que não dizem? Né? Amigo, e a roupa? Não vai resolver o teu batismo? Ou, se perdeu o batismo por alguma ocasião da vida, todos nós somos falhos. Não vai resolver isso? Quando que não vai resolver isso? E aí tem um outro tipo de maluquice dentro da igreja hoje. Primeiro, cada um quer viver do jeito que quer viver, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Então, o que a gente faz com essa parábola de um Deus que amando chamou o sujeito, mas depois reclamou, escuta, a roupa nada? Joga ela fora, taca fogo. Eu faço o que com essa página aqui? Eu rasgo ela? O que eu faço? Vamos lá, está na mão de vocês, o que eu faço? Mas aí tem um outro tipo de maluquice, que é o sujeito que vem, ele não comunga e fica muito em paz em dizer assim, não, eu sei que a gente não deve comungar, sabe, padre? É igual o sujeito que chega em casa com o pé sujo, enlameado, aí a mãe, alguém ali, faz assim, você está louco? Acabei de limpar tudo, você vai me entrar com essa bota cheia de barro, menino? Vai levar esse pé, senão você não entra. Aí ele pega e dorme na área. Ele dorme na grama. Não, eu sei que eu não devia entrar. Você não pensa em ir no tanque, lavar esse pé, passar aquela escovinha, né? Vamos, meu filho, desencarte isso aí. Até os passarinhos resolvem a vida, você não vai resolver a vida. E as pessoas assim, né? Aí a mulher levanta, os filhos levantam, vem comungar e é lá. Porque eu sei que eu não... Tá, e você não pensa em resolver isso aí? É para 10 missas que a esposa vem comungar, o filho vem comungar e tá lá. E numa paz danada, porque ele acha que diante de Deus o que justifica ele é dizer, não, como eu sei que eu não devia comungar, não vou comungar, resolveu, né? Não! A namorada levanta e vem. E o bonitão fica lá. Você não pensa em resolver isso? Amigo, todo mundo deu um jeito de arrumar uma roupinha. Você não vai arrumar uma roupinha? Todo mundo deu um jeito de arrumar o traje da festa. Gente, a festa do rei, misericórdia, agora como é que faz? Sei lá, empresta de um, pega do outro, vai no brechó, não sei o que você vai fazer, dá um jeito. Você não vai dar um jeito nisso. E é aí que a gente entende o que Jesus fala. Porque muitos são chamados, muitos, todos, né? Poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, poucos os que vão arrumar uma roupa. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que foram atrás da roupa. Existe uma parte que é minha. A iniciativa é sempre de Deus na nossa vida, sempre é dele. Deus chama e eu me escolho para isso. Foi o começo do Evangelho. Eles não se consideraram dignos. Somos nós, gente, que nos colocamos na indignidade. Somos nós que aceitamos que fomos, por graça, feitos dignos. E se digno sou, isso não é roupa de ir. Eu preciso arrumar uma roupa. A roupa do batismo, do estado de graça. E aí São Paulo vai dizer na sua carta, revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Cristo. Estar à altura da fé que entra nos nossos ouvidos. Estar à altura da ocasião. Estar à altura da fé do outro. Não é verdade? De vez em quando sai faísca nos bastidores aí. Eu pego mesmo. Sobretudo, por exemplo, nos nossos dias 19. Às vezes eu pego uns pelo fundo das calças e falo,
A pessoa se programou 4, 5 meses antes para sair de casa, vir aqui, comprar uma passagem de avião parcelada no cartão, descobre onde é que tem umas senhoras, às vezes vem sozinha, dá até medo. Desce na rodoviária não sei da onde, que pega um táxi que leva não sei da onde, para chegar aqui, é uma trabalheira, você não consegue chegar na hora. O teu papel é só chegar 10 minutos antes. A gente tem que estar à altura da fé das pessoas. Eu já não pedi para fazer isso dessa forma 15 vezes. Não é possível que a pessoa saia do interior do Maranhão e vem aqui e você não consegue lembrar que eu te pedi isso pela 1000ª vez. Estar à altura da fé das pessoas. Um casamento não é assim? O outro está ali se dedicando. Não é? Porque você sabe que casamento nunca é 50-50. Se você acha que casamento é sempre meio a meio, o teu não vai dar certo. Casamento nunca é 50%, 50%. Pô, mas você não está vendo que a tua mulher ou o teu marido, nesse atual momento de vocês, carrega 70% do bonde nas costas? Você não pensa em se esticar um pouquinho, não? Vamos, filho. Reage, amor. Vamos. As pessoas não reagem, estar à altura do outro, estar à altura do amor, da entrega do outro. Vamos, reage um pouquinho, me dá alguma coisa de volta. Não é assim? Não é por isso que às vezes você sente vontade de voar na goela do seu filho? É ou não é, minha filha? A senhora está com cólica, está naqueles dias, está chovendo, né? Teve um outro compromisso que desorganizou as coisas. Ainda vai ter que dar tempo de dar banho no menorzinho, esquentar a janta. É ou não é? Vamos, filho, vai pelo menos tomar um banho que nós estamos atrasados. Reage, miserável, joga o jogo comigo, vem, eu preciso de você um pouquinho. Estar à altura. Não te dói isso? Você fala, caramba, eu estou aqui me matando, o cara não consegue tomar banho. Não dá uma coisa assim por dentro? É o sentimento de Deus. Pô, mas eu faço tudo, preparo tudo, faço a festa, mando Jesus, coloco alguém para te evangelizar. Você podia ter nascido lá no Congo, sei lá onde. Você está a 5 minutos de distância de uma igreja, tem 3 padres na cidade, você não pensa em resolver isso? Meu Deus, vamos, filho. Joga fora. Põe na escuridão. Agora me diga você, esse rei queria fazer isso? Ele acordou e falou assim, vontade de tacar fogo na pessoa hoje. Já sei, vou armar uma pegadinha para eles, vou inventar uma festa difícil, só para eu poder dizer, para eu agora eu tenho um motivo para jogar fora e tacar fogo. Rapaz, o homem é um doce de coco. Ele está chamando a gente para uma festa que não é nem do nosso patamar. O que Deus viu em você, meu filho? O que Deus viu em mim? Nós não temos nem nada para mostrar, é pura bondade de Deus. Deus é um gente boa, Deus é um queridão, Ele gosta de casa cheia. Ele gosta de sentar e comer junto. Sabe, aquele cara, não, vamos lá, eu pago, bora. Deus é um queridaço. Mas tem hora que, não sei, acho que te sobrou jogar lá fora. Complicado, né? Deus não quer jogar ninguém fora, meus irmãos. Se quisesse jogar fora, não tinha feito tudo isso. Fez tudo isso, não é para jogar fora. Mas a gente precisa corresponder ao amor de Deus. E para isso, meus irmãos, primeiro, a gente precisa se reconhecer. Segundo, naquilo que a gente se reconhece, a gente não precisa desanimar. Aí veio a primeira leitura do dia de hoje, nós estamos nesse ciclo do profeta Ezequiel, esse texto é escrito lá no exílio da Babilônia. E aí, Ezequiel, então, Deus vai falando, né, através de Ezequiel, e todas as maluquices que o povo fazia contra Deus, né? E aí, Ezequiel, Deus, através de Ezequiel, faz uma promessa. Eu, diz o Senhor, eu vou mostrar a santidade do meu grande nome que vocês profanaram. As nações saberão que eu sou Deus, quando eu manifestar a minha santidade através e em vós. Vos tirarei daí, e eu derramarei sobre vós água pura, vocês serão purificados. Eu vos purificarei desses ídolos, essas coisas. Eu vos darei um coração novo. Eu porei em vós um espírito dentro de vós. Eu arrancarei de vocês o coração de pedra. Eu vos darei coração de carne. Eu porei dentro de vós o espírito para que vocês entendam e sigam as coisas que eu falo. O profeta aqui está falando da iniciativa de Deus. Nós precisamos dessa intervenção do céu em nós. Então veja, a primeira parte da nossa vida espiritual é cair a ficha, é tomar as burdoadas na orelha. É perceber. Essa roupa aí. Deus fala com a gente.
Agora, essa correspondência, por óbvio, implica a nossa vontade, né? E liberdade, mas ela é graça. É a gente que pede ao Espírito Santo. Senhor, estou sujo, mas a água do banho eu também não tenho. Espírito Santo, lava. Meu coração é de pedra, eu sou um boçal. E agora? Eu não tenho um coração de carne para pôr no lugar desse coração de pedra. Senhor, o Senhor me dá um coração novo. Aqui entra a prece. Aqui entra a intervenção de Deus na nossa vida. Eu virei. E se você olhar para a sua vida, eu olhar para a minha, Deus já veio ao nosso encontro. Deus já pulou na nossa frente, na nossa história, através de alguém, de um fato, de alguma coisa, de uma circunstância. Basta a gente saber ler a vida para a gente perceber os movimentos de Deus vindo em nossa direção. Deus já entrou na sua vida, na minha vida, sem pedir muita licença. Deus sabe se fazer ser percebido, né? Mas aí entra a nossa parte de pedir aquilo que a gente não tem. E essa é a grande novidade de Jesus. Aquilo que você não é, aquilo que você não tem, se você quiser ser e ter, você tem para quem pedir. Para Ele, Ele dá. Nós temos a oração, nós temos a súplica. Deus é misericórdia e Deus é paciência. Agora, a gente precisa pedir. Porque senão, meus irmãos, a nossa miséria, o nosso jeitão, vira o nosso projeto de vida. A gente se estaciona em ser como é, e aí a gente arruma os motivos pelos quais a gente é essa porcaria que a gente é. E todo mundo tem motivo para ser como é. Eu tenho os meus também. Quer que eu sente e conto os meus defeitos, por que eles são desse jeito? Eu tenho explicação para todos eles. Você também deve ter explicação para todas as misérias que você carrega com você. Talvez a tua mulher, o teu marido, alguém que te ama, já está por aqui. E a pessoa pega e fala assim, não, mas você tem que me entender, você sabe que a minha infância não foi fácil. Não é assim? Não, mas você tem que me entender, você sabe que está complicado esse momento. Todo mundo tem uma história verdadeira, não é mentira, não é migué que a pessoa está te dando. Tá, mas não pensa em pedir para Deus o milagre, a melhora, a libertação, sabe, sim. Não, Padre Mário, eu sei, vixe, ela está certa. Mas sim, deixa eu contar um pouco da minha história para o senhor. Conta, vai. O senhor está com tempo? Todo o tempo do mundo, é a minha profissão. É a minha missão, ficar aqui. Vai lá. Pode contar. E aí o senhor mudou para Mandaguari. Quantos anos o senhor tinha? 12. Hoje o senhor tem 65. A gente chega nos 65. Pode ir, vai indo. Meus irmãos, todos nós temos uma história. Ela não é mentira, ela é verdade. Eu estou aqui debochando, né? Pintando em cores grandes. Todo mundo merece ser ouvido. Mas o que você pensa em fazer com isso? E Deus nos dá motivos para a gente sair do atoleiro que a gente está. Deus nos dá motivos. As pessoas, a vida, o outro, as responsabilidades que a gente tem, as graças que Deus concedeu. A gente tem motivos para corresponder. Nenhum de nós aqui é sem motivo para corresponder. A menos que a gente se torne esse ser humano ensimesmado, né? Que dobra em cima do umbigo. E aí ele fica aqui ensimesmado, corcunda de si. Todos nós temos motivo para corresponder, para ir além, para largar as nossas fronteiras e arrumar uma roupa que nos caiba. E aí a misericórdia de Deus é maravilhosa. Irmãos e irmãs, esse penúltimo dia da 8ª do Natal, a igreja proclama a continuação do evangelho de ontem, da apresentação do menino Jesus no templo. E ontem nós vimos Simeão, um ancião, um velho de idade, né, que reconhece o Salvador. E na sequência do evangelho de ontem está o evangelho de hoje. Havia também uma profetisa chamada Ana, uma senhorinha de 84 anos. E em Simeão e em Ana nós aprendemos a virtude da esperança. O esperar em Deus, o esperar de Deus, né? E o não permitir que tantas coisas da vida, que o padre já mencionou na homilia de ontem, mate a esperança, né?
e como preservar e cultivar a esperança. Foi o que comentamos na homilia de ontem. Fala para quem está do seu lado, estava tão boa a homilia de ontem, você nem veio nem assistiu. Nossa, mas valia ouro, está no YouTube ainda, né? E hoje então vamos olhar para Ana, a profetisa. 84 anos, foi casada, e se casava muito cedo, né, naquele tempo. Ficou 7 anos casada, aí ficou viúva. E o que fazer agora então? Muito jovem, foi casada, ficou viúva. E aí, claro, Ana discerniu algo no seu coração que Deus queria para ela. E que, por óbvio, ela não foi obrigada a fazer, porque Deus não obriga ninguém a nada, né? Deus, Ele se propõe a nós. A gente vê se a gente quer, se a gente não quer. Deus é amor, e amor com amor se paga. Por isso que Deus não se impõe. Muitas vezes, talvez você tenha até essa pergunta na cabeça, fala isso, né? Ai, não sei por que Deus não resolve as coisas, não sei por que Deus não fala com fulano. Né? A gente não tem isso? Quando não, muita gente fala assim, ai, o padre reza pelo meu filho, pela minha filha. Aí sei lá, acho que se ele visse um sinal. Mas ele é cego, como é que ele vai ver um sinal? O milagre não produz fé, necessariamente. Mas fé produz milagre. Esse é o ponto. E às vezes Deus não sai fazendo aí o sinal que você quer para quem você quer, simplesmente porque a pessoa nem vai discernir aquilo como um sinal. Quantos sinais não são dados? Aí a pessoa fala assim, acho que é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da sua cabeça. A sua cabeça não quer aquele sinal. Mas veja, ela discerniu o que Deus queria para ela e Deus revelou a ela o que queria para ela. E ela foi generosa, porque Deus, Ele é amor. E amor você paga com amor. E não tem como você obrigar amor. Não tem como você forçar amor. Não é isso? E aí ela então, muito jovenzinha, possivelmente tinha e teve desde sempre no coração um entendimento que está no final da primeira leitura que nós ouvimos, da carta de São João. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A figura desse mundo, ela caduca, essa é a expressão melhor. Ela passa, mas o certo aqui é dizer, ela caduca, fica caduco. Já viu um velho caduco? A figura desse mundo caduca, ela passa. Portanto, nós precisamos aprender, e sobretudo olhando para a manjedoura, olhando para o presépio. Tão bonito o presépio, tão singelo o presépio, nos toca o coração. É de coisa mais linda o menino Jesus no presépio. A gente olha até cai uma gotinha assim de lágrima do nosso coração. Mas o que é que o presépio, o que é que o nascimento de Jesus, daquela forma, entre boi, cabrito, fora de casa, né, como que um nômade, um migrante, um sem-teto, foi assim que Jesus nasceu. O que isso nos ensina? Primeira coisa que nos ensina, a figura do mundo passa, e aí nos ensina algo que na espiritualidade dos santos, de Santo Inácio de Loyola, talvez sobretudo, né, a expressão é dele, nos ensina a santa indiferença. Santa o quê? Indiferença. Uma santa indiferença significa, se Deus me der, eu abraço, saboreio, absorvo e não desperdiço nada. Se Deus não me der, eu não reclamo. Isso é a santa indiferença. Não ser escravo das coisas. Essa santa indiferença não nos coloca na postura do ingrato, do insatisfeito, que não sabe o presente que tem diante de si e ganha o presente e nem desembrulha. Não. A santa indiferença significa, se é da vontade de Deus para mim, se me é possível, eu quero, eu desfruto e faço daquilo mais um motivo de louvor. Se Deus não quiser me dar aquilo, eu não sofro, eu não fico descrente, eu não fico cínico, eu não fico azedo, eu não fico amargo. E também a santa indiferença nos ensina, diante daquilo que não é se Deus me deu ou Deus não me deu, é se eu escolho ou não, porque tem hora na vida que sou eu que vou escolher, porque está diante de mim. A santa indiferença, ela faz uma pergunta, isso aqui me ajuda, coopera, para que eu possa servir e amar mais a Deus, sim ou não? Isso me ajuda ou me atrapalha a servir e amar mais a Deus, sim ou não? E aí a santa indiferença encontra ou não, dentro de nós, generosidade, magnanimidade, que é essa capacidade nossa de abrir mão de um direito, não só do pecado. Meus irmãos, esse mundo vai mal muitas vezes, e a igreja vai lenta como uma tartaruga nesse mundo,
não é por causa do mal que existe, nem das pessoas más que existem. O mundo vai mal e a igreja vai lenta, porque falta na igreja, no reino, nos cristãos, a santa indiferença. Falta generosidade e magnanimidade. Os maus sempre existiram e existirão. O problema é que nós, bons, não passamos de bonzinhos. A gente só é bonzinho, a gente só, assim, a gente não mata, a gente não rouba, não é isso? Alguns é do trabalho para casa, da casa para o trabalho, domingo igreja, da casa para o trabalho, trabalho para casa, domingo igreja, da casa para o trabalho, trabalho. Mas falta em nós uma liberdade interior. Ana, jovenzinha, ficou viúva. Todas as viúvas de Israel se consagravam a Deus no templo, quase que uma vida religiosa, vamos entender assim? Claro que não. Quando ela quis fazer isso, você acha que as amigas dela apoiou? As amigas do templo, eu estou perguntando. Não é as amigas do boteco, não, que no boteco ela não ia. Uma mulher dessa. Ai, mas precisa tudo para ser de Deus, você já é uma pessoa boa, você já foi domingo. Aquela conversa assim de, né, o mínimo necessário. O mundo vai mal, a igreja vai lenta, porque nós, na nossa maioria, somos no máximo bonzinhos. O que é a Bíblia, meus queridos? Ontem, conversando com gente muito especial, Deus me deu essa frase para mim. Vou levar isso em meditação por muito tempo. O que é a Bíblia? O que é esse livro aqui, de capa a capa? O que tem entre uma capa e outra? Generosidade. Generosidade tem entre uma capa e outra. Quem foi Abraão? Um homem de fé? Sim. E por que eu sei que ele é um homem de fé? Porque ele teve fé? Porque ele foi generoso para com Deus. Quem foi Moisés? Um homem de fé? Sim. E como é que a gente sabe que ele foi um homem de fé? Generoso para com Deus. Maria e São José, pessoas de fé, sim ou não? E como é que a gente sabe que eles tinham fé? Porque generosos. Tem muita gente aí que tem fé e não tem generosidade. Nós nunca nem vamos saber que você tem fé. Porque a pessoa não dispõe a vida. Muito jovem, viúva. Podia ter casado de novo? Podia. Tenho certeza que a maioria votaria, casa de novo. Tenho certeza que a maioria votou, não se consagra no templo, não. Mas ela foi generosa, ela olhou para ela, a figura desse mundo passa. É tão necessário assim casar, meu Deus do céu. Não dá mesmo para viver sem. A gente precisa aprender a colocar essa pergunta para nós mesmos. Não dá mesmo para viver sem aquilo que estamos sem? Um pecado? Um sonho? Às vezes são coisas boas. Para de pensar coisa ruim. Eu faço essa expressão assim, que é para ver se você acorda, teatralizada, para chamar a sua atenção. Aí logo você já pensa em sexo, droga e rock and roll. Como se eu estivesse falando com um adicto, um drogado, falando, não dá mesmo para viver sem esse cigarro, esse pó do capeta. Não, meus irmãos, quantos de nós estamos mortos na fé? Tacanhos, umas caras de defunto. Porque tanto que eu queria tal coisa para mim ou para o meu filho, Deus não fez. Não dá mesmo para viver sem esse sonho? Diga comigo, santa indiferença. É o que se aprende lá no presépio da manjedoura, a pobreza de Cristo. E a santa indiferença de Maria e José. Aí está lá Jesus com 12 aninhos no templo, precisando marcar um terapeuta, precisando de uma psicopedagoga, psiquiatra, padre, freira, todo mundo, para um menininho. Aí você vai conhecer a história do tal do menino Jesus no templo, que ao invés de estar ensinando os mestres da lei, fazendo pergunta, ele está correndo sem parar, ele está atacando a cadeira da catequese na cabeça do amigo. Você precisa entender o que aconteceu com esse menino, com esse Jesus de Nazaré, 12 anos, parece ter um cão no corpo, o que foi? Aí nós vamos conhecer a história do menino Jesus de Nazaré. E qual que é a história dele? Não, porque quando foi para eu nascer, nem em casa eu estava, a gente estava no inverno, nasci no meio de boi, por isso que eu não consigo comer carne vermelha, nem tomar leite, só de olhar para a vaca, para o carneirinho, é por isso que lã me dá psoríase, porque eu acho que é um trauma inconsciente da noite que eu nasci, mas de onde é que vem isso no menino de 12 anos? Não, é porque meu pai, depois daquela noite, que ele nunca pôde me dar um berço, meu pai nunca foi mais o mesmo, sabe? Então assim, meu pai carrega um vazio com ele fala que ele sente uma dor aqui, um negócio esquisito aqui. Gente, Maria e José tinham preparado com certeza do que podiam, o bom e o melhor para o menino Jesus. E deu tudo errado na vida de Maria e José. Pergunta para quem está do seu lado, por que na sua tem que dar tudo certo? Eu não entendo, hein? Por que você acha que tem que dar tudo certo na sua vida? Gente,
Deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas a santa indiferença, se Deus me der, se Jesus nascer aqui na nossa casa, no bercinho que eu mesmo fiz para o meu filho, imagina um enxoval que Nossa Senhora não fez e não bordou, junto com Santana, sua mãe, para o menino Jesus, parece que eu estou vendo aquelas toquinhas, aquelas coisinhas, aquelas fraldinhas, os travesseirinhos, coração do tudo verde, branco, palmeiras, coisa mais linda do mundo. E Nossa Senhora carregava isso, se for possível nascer assim, eu vou desfrutar, não foi possível nascer assim, não vou deprimir. Uma santa indiferença. São José fez o guarda-roupinha, fez o criadinho mudo, fez o bercinho de Jesus. Está na minha cabeça isso. Eu imagino que até Jesus nascer, os berços nem se mexia. Para mim, o primeiro bercinho que tem aquela barriguinha que faz assim, os bercinhos fazem assim, fazia, pelo menos no meu tempo. Era chique ter esses berços. Aquele berço que tinha tipo uma meia-lua embaixo, né? Aí você colocava o pé aqui assim, ó. O bercinho fazia assim. Foi São José que inventou isso aí. Onde é que está escrito? Pá? Na minha cabeça. Se der para colocar o menino de Jesus aquele, no bercinho, aí tem a busquiteira, né? São José iria desfrutar. Não deu para ser assim. São José deprimiu, passou trauma para o filho. Por causa da santa indiferença. Se Deus me der, eu desfruto. Se Deus não me der, Ele não me deu. Esse mundo ele é caduco, ele passa. E diante daquilo que podemos escolher, a generosidade faz escolher as coisas de Deus, como fez Ana com a sua vida. Se tornou uma mulher, no mínimo, interessante, uma mulher que talvez chamava a atenção de tantos, uma mulher que talvez ficou adesivada como beata, como doidinha, sei lá que adesivo colocaram nela, pouco importa, mas ela quis fazer algo de volta para Deus. Essa mulher tinha tudo para falar, por que Deus levou meu marido? Por que Deus levou meu marido? Sabe, padre, eu vim lá da paróquia tal, assim, eu pergunto isso para todos os padres. Aí está lá o padre Mário para ser mais um na fila do que ela pergunta para tudo. Agora ela me achou no YouTube, ela arrumou um horário no Piquiri, porque ela vem, por que Deus levou meu marido? Sei lá porque Deus levou seu marido, vai ver que Deus queria o seu marido perto, eu não sei. Gente, nós precisamos aprender a ficar um pouquinho mais em paz com aquilo que a gente não sabe. E aceitar que ninguém sabe certas coisas que você também não sabe. E essa pergunta às vezes te cavuca esse tanto, porque falta santa indiferença. Se Deus deixar o marido, amém. Não levou, chorou, mas amém também. Fala para quem está do seu lado, assim, com cara de desespero, fala assim, amém também, vai fazer o quê? Amém também. Você que me assiste em casa, não vem para o Piquiri me perguntar o que o seu padre não sabe responder, que eu também não sei. Senhor, misericórdia, né? E nem você precisa saber também, deixa Deus ser Deus. Mas a santa indiferença e a generosidade escrevem histórias. Nós temos a história de Ana, nós temos a história da Virgem Maria, do glorioso São José. E qual é a tinta da caneta? Porque às vezes a caneta está sem tinta, né? Você não já foi assinar alguma coisa, escrever, essa caneta não escreve, pega outra. Por que muitas vezes nós somos uma caneta que não escreve? A caneta é a fé, mas a tinta é a generosidade, é a magnanimidade. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Acho que tem hora a gente pergunta isso para Deus, Deus fala, não vou falar também. Ah, Deus não fala comigo. Deus não fala, meus irmãos, porque sabe que a gente não vai querer o que Ele fala. Por isso que Deus não fala. Acho que Deus olha e fala assim, não vou falar não. Porque o que eu quero para você não vai querer. E por que fala? Deus fala comigo, porque tem fé. Por que Deus não responde? Porque sabe que não vai encontrar generosidade. No tempo de Abraão, só Abraão tinha fé. Que esse monte de deuses, sacrificar criança, que maluquice é essa? Acho que Deus é uno, belo, né? O uno, o ser, não é possível. Só Abraão, com certeza devia ter uma meia dúzia. Acho que Deus olhou para a terra e para os que têm fé, perguntou quem tem tinta. Adianta eu revelar isso para o fulano. Isso aí para sair de casa dá um trabalho. E isso aqui a vida ganha dinheiro. Abraão, vem cá, filho. Você está pedindo para eu falar com você? Eu vou falar com você. Sai da tua terra, da tua parentela. Por que Deus falou com Abraão? Porque Abraão tinha essa generosidade, esse fruto da fé, que é a santa indiferença e a generosidade. E isso escreve histórias com Deus.
as histórias que conhecemos de pessoas com Deus, não é só porque elas tinham fé, é porque elas tinham essa tinta que faz a fé escrever, chamada generosidade. E de onde vem a generosidade? Da gratidão para com Deus e de uma ponderação para com a vida, que é o quê? A figura desse mundo passa. A gente não precisa se agarrar demais nas coisas que a gente acha que sejam boas, e apesar de serem boas, porque a figura desse mundo passa. E a gente também precisa travar a vida naquilo que dói, porque a figura desse mundo passa. E aí, São João, na sua carta aqui, disse: eu vos escrevo, filhinhos, pais, jovens. Escreveu para todo mundo, porque o Evangelho é para todo mundo. Sobretudo, começa mencionando os jovens. Jovens, vós sois fortes e vencestes o maligno. Portanto, meus irmãos, nós vivemos a palavra de Deus de ponta cabeça, já reparou? Quando a gente vê um jovem na mão do capeta, vivendo do jeito que o diabo gosta, a gente nem se incomoda, porque afinal de contas eles são jovens. Mas na Bíblia, que você não lê, diz que se é jovem tinha que estar vencendo o diabo e não perdendo para ele. Justamente porque é jovem. Jovem, vós sois fortes, conheceis a palavra e vencestes o maligno. A gente vê um jovem ignorante da palavra, vivendo do jeito que o diabo gosta. E o que a gente fala? Mas também é jovem, né, padre? Jovem, o senhor sabe como é. Depende do seu ponto de vista, eu não sei como é, não. Conhecer a Deus, vencer o maligno, a fortaleza do Espírito. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. E o que é palavra de Deus que na Bíblia, em qualquer tradução, vai estar escrito com P maiúsculo? Vamos tentar fazer uma lembrança e um raciocínio aqui. Lembra quando você ia na escola e tinha aula de língua portuguesa e você blasfemava aquilo? Onde é que eu vou usar essas coisas? Lembra? Objeto direto, verbo transitivo, pronome. Lembra, sim ou não? Nem lembra, matava a aula, né? Ia para a quadra jogar bola. Estou vendo aqui. Aí você pega e fala assim, sei para que essas coisas? Para ler Bíblia, filho. Palavra de Deus com P minúsculo, todo substantivo com letra minúscula é substantivo, é coisa. Certo? Quando uma palavra comum ganha letra maiúscula, ela virou nome próprio de pessoa. Qualquer Bíblia vai estar escrito palavra de Deus aqui. A palavra de Deus, vocês conhecem a palavra de Deus com P maiúsculo e ela permanece em vós. Portanto, quem é a palavra com P maiúsculo? Não pode ser mais qualquer Bíblia. Ele não está falando de uma Bíblia, porque senão teria que ser com P minúsculo. É a língua, é a aula de português que você não prestou atenção. Mas se está com maiúsculo, virou nome próprio de pessoa. Quem é a única pessoa da existência, da história da humanidade, que pode ser chamada por nome próprio, de palavra de Deus com P maiúsculo? Jesus. Então quem é que permanece em nós? Vós sois fortes e a palavra de Deus, ou seja, Jesus. Jesus permanece em vós e vencestes o maligno. E como é que Jesus permanece em nós? Vivendo em estado de graça, permanece em nós pela comunhão na Eucaristia. Para quem tem isso, olha o que ele diz, aí vence o maligno. Então o diabo existe, e aqui também, maligno com M maiúsculo. Nome próprio de pessoa. Não é uma ideia, é uma pessoa. O diabo existe? Existe. Ele tem seus poderes? Tem. O bicho é terrível? Mas e Jesus? É menor que o diabo? Mas nós vamos permanecer com Jesus. E permanecer com Jesus, meus queridos, não é uma ideia que eu mesmo deduzo para mim. Não, eu acho que eu permaneço com Jesus sim, sabe? Porque assim, a gente não é santo, mas, por exemplo, não é falando mal dos outros, mas já falando, né? Porque acho que tem hora que não tem jeito também assim, mas assim, pensando. Nossa, tanta gente perto que eu. O senhor não me vê muito na igreja, não. Mas eu não sou, desculpa falar, para que eu vou falar. Tem um monte de gente que vive na barra da tua saia aí, ó, que tem uma língua. Baseado nessa fofoca de beira de barranco, a pessoa conclui que ela está permanecendo com Jesus. Porque ela arrumou uma fita métrica gospel espiritual, mediu a língua de alguém, menor que a minha. Logo eu permaneço com Jesus. Não, filho, vocês dois vão para o mesmo inferno, cabe. Pode acreditar que cabe. Aí lá vocês conversam, o língua grande e o língua pequena. Aí vocês conversam, se vocês quiserem conversar lá. Gente, permanecer em Jesus não é uma elucubração da minha mente. Eu acho que o inferno é muito sofrido, né? Mas deve ser muito divertido de assistir. Ah, é.
Aí lá está a galera que não vinha na igreja, mas também não falava mal da vida dos outros. E Satanás lá no espeto rolando a pessoa assim, né? Igual um porco no rolete. E falando para o demônio, joga mais carvão, queima mais. Aí ele olha para o do lado. E você, está fazendo aqui? Não é também? Claro que você vê que não ia na igreja. Aí o cara pega e fala para o outro, que também está no inferno. Não sou igual você, que ia na igreja, mas traía a mulher. Aí o outro fala assim, toma, trouxa. Aí o outro vai falar assim, eu não traí minha mulher. Também, claro que tinha que daqui. Trair a mulher, aí o outro vai falar assim, não traí minha mulher. Não traí sua mulher, mas e aqueles cheques que você pagava assim, devia para todo mundo? Eu acho que o inferno deve ser muito divertido. Sabe que tem esse canal, o Inferno Flix, para a gente assistir? Deve ser essa galera assim, que fica falando um do outro, e tudo foi parar lá, porque, como eu encontro gente para falar dele, logo acho que eu vou para o céu, né? Não! Coisa ingênua. Permanecer em Jesus. Jesus é uma pessoa, e Ele se dá a nós. A gente tem que estar de graça, ponto 1. E o que é isso na prática? Estar apto para viver os sacramentos. Sobretudo, o sacramento da Eucaristia. Fora disso, minha gente, vai ter muita conversa pela eternidade inteira. Que história louca é essa? Mas olha o que diz o apóstolo. Quando a palavra de Deus com P maiúsculo, Jesus, o menino que nasceu, o verbo que se fez carne, quando ele permanece em nós, nós somos capazes de vencer o maligno. Que coisa linda isso. E que coisa necessária. Vencer o maligno. E aí vem um aprendizado que precisa brotar do Natal, da singeleza e da pobreza da noite que deu tudo errado, mas nos deu Deus. Não ameis o mundo. A gente vai lá e monta um presépio, que é uma cena pobre, vaca, cabrito, 2 desabrigados, e um menino que devia estar passando frio, tadinho, rodeado pelos pastores da madrugada, que era o povo mais pobre que tinha, era quem trabalhava na madrugada cuidando de cabrito. E a gente carrega um vazio porque não trocou o carro. A gente carrega um vazio porque o filho não passou no concurso da Polícia Federal. Um menino tão bom, merecia uma coisa melhor. E a gente carrega assim umas tristezas dentro de nós. Celebrando a pobreza do Natal, a gente é triste por não ser rico. Dá para entender a nossa cabeça? Irmãos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Não amar o mundo. Entende? Esse afeto, né? A gente cria afeto, a gente fica pegajosinho com as coisas do mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama as coisas do mundo, nele não está o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, aí ele resume tudo que está no mundo em 3 coisas, em 3 grandes blocos. As paixões da natureza, da carne. A concupiscência dos olhos. Concupiscência é coceira, inclinação para o mal. Concupiscência dos olhos. Curiosidade e riqueza, né? A concupiscência dos olhos. O nosso olho precisa ver, né? Está na Bíblia, né? Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Meu amigo, fofoca e vida alheia, você não vai cansar nunca. Ou você faz um ato de vontade e chega a ser gostoso, né? Tanto é que toda quaresma vai aparecer aquela frase, e eles vão colocar ou o Padre Fábio de Mello ou o Papa Francisco no fundo, para dizer que a frase é deles. Nessa quaresma, não faça jejum de carne, nem de doce, nem nananã. Não acorde na madrugada para rezar. Nessa quaresma, eu vou fazer jejum de fofoca. Bom, primeiro que fofoca é pecado, pecado a gente não faz jejum, a gente se arrepende e não faz mais, né? Mas de onde é que vem essa história do fazer jejum de fofoca? Alguém aqui já fez ou pensa em fazer jejum de martelar dedo? Nessa quaresma não vou martelar mais o dedo, não. Alguém já pensou assim, quaresma, acho que eu vou parar de sentar no formigueiro também, né? Tem isso, gente. Jejum é de comida e bebida, e aqui não é sobre o jejum. Mas jejum pressupõe prazer naquilo. Vou fazer jejum de algo que me apetece, sim ou não? Amigo. O povo tem fazer jejum de fofoca. Logo, fofocar é ruim? Fofocar é bom. A vida do outro, está sabendo? Quanto será que custou aquele casamento? Eu não sei, você viu, está gorda? Só ela que não percebe. Aí vai. E aquele carro? Deve estar trazendo cigarro do Paraguai, porque ele não ganha para isso. Aí começa. As paixões da natureza. A concupiscência dos olhos, essa coceira
que afunda quantas vidas? Gente, tem muita gente por aí que arrebentou com a vida porque tinha uma coceira no olho. Essa é que é a verdade. Em vez de dirigir o próprio carrinho, ele tem uma coceira com Hilux S10 que você não conhece. Ele tem uma coceira dentro do olho dele. E aí tem que coçar, né? E foi coçar num financiamento que não aguenta pagar. A mulher não pode descobrir. Primeiro porque ele é orgulhoso, vaidoso. Ele não vai admitir que deu um passo maior com as pernas. Segundo porque ela também é meia doida. Ela descobrindo, vixe, dá dó também. Aí ele vai lá e faz outro financiamento para pagar esse. E tudo começou em uma coceira. Uma coceira. Tudo começou na falta de uma santa indiferença. Esse que eu tenho também tem 4 rodas, um motor me leva onde o outro leva. Se Deus me der, amém. Deus não me deu? Porque Deus não me deu. Na hora de falar o glória a Deus não consegue. Vai lá e financia o que não pode pagar. Não é assim? Tinha uma casa, tinha um teto em cima da cabeça. Cobria, guardava da chuva e dava para dormir. Mas a cunhada fez uma maior, então, não. E a pessoa começa a fazer um projeto de vida em cima de uma coceira. Erga a sua mão direita comigo. Quem é canhoto, erga a esquerda. Erga a mão direita, assim. Fala, Espírito Santo, põe fogo nesses dedos aqui. Na ponta do dedo, Espírito Santo. Que agora eu vou coçar pela última vez umas coceiras que eu tenho. Agora começa a coçar o teu olho de leve assim por cima e vai pensando, o que anda coçando, você pensa aí que eu penso aqui, o que anda coçando os nossos olhos e diz, Senhor, eu não vou fazer um projeto de vida em cima de uma coceira. E perdão pelas coceiras, Senhor. E em nome de Jesus, frita esses olhos aí. Fala, para de coçar. Paixão da natureza, concupiscência dos olhos, e aqui a consequência natural. A ostentação da riqueza não vem do Pai, mas do mundo que passa. Ostentação da riqueza. Ora, o mundo passa, também a sua concupiscência vai passar. Paixões da natureza, concupiscência dos olhos, ostentação da riqueza. A vaidade da vida, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A gente vive no mundo da vaidade, que nos vende a vaidade, propõe a vaidade, e nós, por vaidade, ficamos mostrando as nossas coisas. Uma necessidade de ser visto, aprovado, uma necessidade de ser percebido, uma necessidade de receber um comentário que me valida, que me deixa positivo com a vida. Meus irmãos, se tem uma coisa que nos exercita numa cura interior que é profunda, todo ser humano precisa ter essa cura, na autoimagem, enfim, tantas coisas, é o silêncio. Poste menos sobre a sua vida, coloque menos foto do que você está fazendo, de onde você foi, do que você tem. Saboreia você mesmo aquilo. Não é assim? Sei lá, você é mulher. A gente sabe todas as cores de batom que você tem, de blush que você tem. Você não consegue você mesma se perceber, se sentir bonita. Não, se alguém não for lá ver e botar um like, linda, corpão amiga, nossa, princesa. Você não sabe que você é uma princesa? Você não sabe que ficou bonito? Você mesma sozinha não discerne que está bonito? Os homens, né? Saboreie você mesmo. Que você diminuiu um número na calça aqui. Que o teu braço deu uma crescidinha. Para postar para todo mundo ver, você não está percebendo que o teu braço cresceu, que a tua barriga diminuiu, você sozinho não curte. Não, precisa do outro o tempo todo. Isso é imaturo, isso é infantil. E aí quando a gente não dá isso a você, é porque eu estou excluído, é porque deve estar com inveja de mim. Ah, inveja, nem vi você, eu tenho inveja de você, por que eu tenho inveja de você? O povo tem uma mania, né? Acho que as pessoas têm inveja de mim. Você olha no espelho e não gosta do corpo que tem. Você entra no seu carro e fala, tinha que trocar esse carro. Você olha para o teu marido, para a tua esposa e fala, por que eu casei? Você olha para os seus filhos e fala assim, nossa, não vai crescer nunca essas pestes. Nem você quer a sua vida. Para que os outros têm inveja da sua vida? Par de bobeira. Isso é um vazio que o ser humano carrega. Todo ser humano carrega esse vazio. Que só Deus preenche. Aí a gente vai para o outro. Para o outro. Não, não é assim. Imagina a profetisa Ana, esperando dos outros uma aprovação para se consagrar no templo, esperando dos outros motivação para continuar no templo. Ana, vira mulher, filha, cresce.
Você quer ir para o templo, você vai. Você prometeu para Deus que ia, agora fica. Não tem que ninguém dar like para você ficar no templo. Mas que coisa. E aí, porque o mundo passa, Ana, ponderando essas coisas, teve e conseguiu ter uma santa indiferença. E conseguiu ser generosa, grata para com Deus. O mundo passa. O que eu vou optar agora? Porque Deus não obriga a nada, ela deu seus passos na vida. Muito bem. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos, uma vida toda dedicada e esperando por algo, né? Assim como Simeão no evangelho de ontem. E não saía do templo, dia e noite servindo a Deus. Como? E olha que coisa linda, porque isso aqui nos toca a todos. Servindo a Deus, como? Com jejuns e orações. A nossa vida interior, gente, é o melhor serviço que a gente presta a Deus. E claro, ela vai ecoar em coisas exteriores também, né? Mas veja, jejuns e orações. E sobretudo naquele tempo, né, naquele contexto até de sociedade, de tudo, a mulher não podia nada. Não podia ter nenhum outro tipo de atividade. Mas isso não desfaz o fato de que oferecer a Deus um jejum e uma oração também é trabalhar por Deus, em favor de Deus e louvar a Deus. E todo mundo é capaz de jejuar. E todo mundo é capaz de oferecer a Deus orações, sacrifícios, as penitências que a vida traz, e algumas que a gente pode até mesmo escolher. Oferecer a Deus. Ela oferecia a Deus seus jejuns e orações. Passa a mão nessa barriga que cresceu agora nesse dezembro, nessa última ceia, nessa semana, nesse recesso. Passa a mão nessa barriga que vai crescer mais um pouquinho, tá? Esse sentimento que está crescendo só para ali pelo 7 de janeiro. Olha lá ainda, mas vamos. Passa a mão nessa barriga e fala assim, sim, eu posso jejuar. Eu posso jejuar. Passa a mão na barriguinha e fala, mas para jejum não ser regime? Passa a mão no joelho. Fala, eu também posso rezar. Isso aqui ainda dobra, nem dói tanto assim. Faz assim com a mãozinha, faz assim com a mãozinha. E para jejum não ser regime, faz assim com a mãozinha. Eu posso rezar. Faz assim, ó. Não é dinheiro não, estou passando as bolinhas do terço, não está vendo? Eu também posso rezar um pouquinho mais, eu posso rezar um pouquinho mais. Olha para o relógio aí. Cedo, hein? Nossa Senhora. Podia estar dormindo, fala. Mas ninguém morre, está acordado também. Vamos terminar na parte que você mais gostou. Mão na barriga. Diga sim, eu posso jejuar. Fala Jesus, lá para 7 de janeiro eu começo. Servir a Deus com jejuns e orações. Todo mundo pode fazer isso. E isso tem valor diante de Deus. Isso tem efeito espiritual diante de Deus. E em favor do Israel de Deus, que é a igreja. Podemos oferecer jejum e oração. Ana chegou nesse momento que o Simeão estava balançando Jesus, deixei agora, vou servir em paz, evangelho de ontem. E também pôs-se a louvar a Deus, a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Meus irmãos, quando a gente de fato quer uma libertação, Jesus faz muito mais sentido. Jesus deixa de ser um invasor, né? Deus deixa de ser um peso para aqueles que esperavam pela libertação de Jerusalém. E aí termina falando dos dois maiores generosos da história, Maria e José. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor e não conforme a própria cabeça, conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para Nazaré, sua cidade, para a sua vida. E ali, meus irmãos, Jesus vai passar 30 anos. Ali São José vai prover, cuidar, conviver, falecer. Ali Maria vai se tornando uma mulher mais madura, uma jovem senhora. Jesus ali aprende a profissão do pai, todo sábado vai na sinagoga, tem seus amiguinhos, vai fazendo uma vida exteriormente tão comum. Mas aí diz a palavra, o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, a graça de Deus estava com ele. Crescia, ficava forte, ficava sábio, a graça, o favor de Deus estava com ele. E ele crescia e tornava-se. Para terminar, diga comigo, crescer. Diga comigo, tornar-se. E aqui está, meus irmãos, nós vamos ter esperança em Deus e acolher de Deus a esperança que Deus tem em mim. Por que você acordou hoje? Porque antes do despertador tocar, Deus sentenciou que você não ia morrer.
A gente acha que Deus sentencia porque, não, hoje esse morre, vem. Isso é Deus? É Deus. Mas todos nós que estamos vivos também recebemos uma sentença hoje. Vai morrer não, vai ficar vivo. Deus tem esperança. Por que será que a gente não morreu nessa noite? Por que será que quando o despertador tocou, a gente acordou porque estava vivo? E por que estamos vivos? Porque Deus tem esperança. Qual esperança Deus tem sobre você, sobre mim, sobre os nossos, sobre essa humanidade? Qual esperança Deus tem sobre aquela pessoa que você não quer ver nem pintada de ouro? Qual esperança Deus tem? Que vai crescer e tornar-se. Crescer e tornar-se. O menino crescia e tornava-se. Tem chão, tem estrada pela frente. E se eu ainda tenho alguns passos para dar na vida, é porque tem coisa boa guardada para mim. É porque é possível crescer e tornar-se. Na força do próprio braço? Não, a gente usa a santa indiferença, a generosidade. Deus vem e completa com o milagre, com a graça, com o Espírito Santo, que faz o esforço humano ter um fruto sobrenatural. A gente precisa cooperar com Deus. Mas não duvidemos, meus irmãos, se a gente de fato está cooperando com Deus, Deus vem. Se a gente de fato está cooperando com Deus, Deus acontece. Se a gente de fato está cooperando com Deus, Deus vem e multiplica. Se a gente de fato está cooperando com Deus, Deus vem e transforma. Ninguém fala amém, nada assim? Também acabou sua homilia. Fala para quem está do seu lado, Deus está vindo, Deus está te vendo, Deus está sabendo. Passa a mão na cabecinha dessa pessoa e fala assim, você ainda vai crescer muito, viu? Você vai se tornar coisa muito boa ainda. Pega na orelha dessa pessoa e fala assim, está atrasado, mas vai. Já era para ser também, né? Está pela hora da morte, até agora nada. Mas vai, Deus tem esperança. E quando a gente permanece e entra em contato com Deus, meus queridos, pela oração e sobretudo, pela Eucaristia, Jesus deixa em nós as suas marcas. Jesus deixa em nós aquilo que é próprio dele. Jesus deixa em nós esse amor, essa caridade que a vida pede e que esgota, mas Deus tem, ele repõe. A esperança que vai morrendo, ele tem, ele repõe, a gente não fica sem. Quando Deus encontra uma caneta com tinta, a generosidade escreve histórias e Deus tem uma história conosco. Vamos ficar em pé? Vamos rezar?